Nós estamos, esse ano todo, falando sobre crescer no Espírito. Talvez você diga assim, que negócio é esse, pastor, de crescer no Espírito? O que é crescer no Espírito? Deixa eu contar como é que Deus fez você. Deus te criou corpo, te criou alma e te criou espírito. Você é corpo, alma e espírito. Há 3 palavras na Bíblia, quando elas falam de vida. Você é um ser vivo. E há 3 palavras diferentes. A primeira palavra é a palavra grega bios, que vem biologia, que vem tudo. É a nossa vida no corpo. É a tua vida biológica. Deus te fez com um corpo biológico. A segunda palavra, lá no grego, é psique, que é de onde vem psicologia, psiquiatria. Psique é a sua alma. No seu corpo, você tem quantos sentidos mesmo? 5. Você tem 5 sentidos. A mulher tem 6, dizem. Mas isso já não está no corpo, né? O outro. Mas no corpo nós temos 5 sentidos. O tato, audição, visão, né? 5. Ok? Ok? Então, na alma, o que é a nossa alma? Nossa alma é a nossa razão. Você pensa. É isso que faz a gente diferente dos animais, a nossa alma. A alma, que nós chamamos de alma, é um conjunto de 3 coisas. É a nossa razão, são as nossas emoções e são as nossas decisões. 3 coisas fazem a nossa alma. Então nós somos corpo, alma, mas Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E sabe o que a Bíblia diz de Deus? A Bíblia diz, Deus é espírito. Então você tem um espírito. O espírito, na Bíblia, a palavra vem lá do Velho Testamento, a palavra no hebraico é ruá, que quer dizer vento. Né? Ruá é a vida de Deus. Há em você uma vida de Deus, no teu espírito. E sabe mais? Deus criou você para ter o DNA dele. E o DNA dele é a pessoa de Jesus. É a vida de Jesus. E sabe, esse é o 4º tipo de vida que está escrito na Bíblia. Nós temos bios, psique. Não, é o terceiro. Temos o espírito, que é muitas vezes com letra minúscula, mas nós temos espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus. Essa é a vida chamada vida Zoe. No grego, Zoe. Esse nome é um nome bem comum nos Estados Unidos, as garotas, os pais dão o nome de Zoe para as crianças, e é isso que significa, vida de Deus. Não é uma vida que você nasce com ela, é uma vida de Deus, é uma vida que está em Deus, que vem para você. E é essa vida que te faz filho de Deus. Eu não sei se você já sabia, se você sabia, então reforce isso. Mas quando nós fomos criados por Deus, nós éramos criaturas de Deus. A Bíblia diz, Deus pegou do pó da terra, está lá em Gênesis, todos os cristãos, não interessa o nome da igreja deles, creem na mesma coisa. Deus pegou do pó da terra, criou o homem, soprou e ele passou a ser alma vivente. Alma vivente. Ele era então criação de Deus. E aí Deus pôs o homem, daí fez o homem, fez a mulher, tirou do seu lado a mulher e pôs no jardim. E no jardim tinha 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem já era alma vivente. Mas ali naquela árvore tinha um tipo de vida que ele não tinha. Sabe qual era a vida? Zoe. E Deus colocou o homem no jardim para ele comer daquela árvore. Mas, infelizmente, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que você comer ela vai morrer. É pecado. É natureza do Satanás. E sabe, o Satanás estava lá no jardim, e ele entrou numa cobra, possuiu uma cobra. A Bíblia nos mostra que o diabo pode possuir os animais. Por exemplo, vocês lembram daquele texto que Jesus expulsou os demônios que foram para os porcos. Estava lá no homem endemoniado, Jesus expulsou, e eles entraram nos porcos. Lá no Novo Testamento. Jesus disse isso, mostrou isso, fez isso. Então, o demônio entra na cobra e ela vai lá e diz assim,
Deus fez esse jardim tão bonito, com tanta coisa, e não deixa vocês comerem de nada. E a Eva, pobrezinha, simples, né? Sem malícia, não tinha pecado, não tinha malícia. Ele disse, não, Deus pôs a gente aqui para comer de tudo, tudo isso é nosso. Só tem uma que ele disse, não come, porque no dia que comer, você morre. Aí a serpente disse, Deus sabidão. Sabidão ele, hein? Sabe por que ele não quer que vocês comam dessa árvore? Porque no dia que vocês comer, vão se abrir os seus olhos. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E vocês vão ser como Deus. E a Eva e o Adão foram lá e comeram. Então eles ficaram sem a vida que estava aqui na árvore. E eles ganharam a vida que se chama morte. Porque morte não é uma coisa estática, parada. É uma coisa que movimenta. Morte é o pecado. E aí eles se tornaram pecadores. E Satanás não contou a história toda. Eles iam conhecer o bem e o mal, mas por causa da natureza do pecado, eles não iam conseguir fazer o bem. Se você é como eu, se você é como o apóstolo São Paulo, aí você diz, pastor, o apóstolo São Paulo era a fina flor. Não, ele era igual você e eu. Se você é como eu, como o apóstolo São Paulo, sabe o que o apóstolo São Paulo disse lá em Romanos, capítulo 7? Ele diz assim, desaventurado homem que sou, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu detesto, esse eu faço. Vai dizer para mim que nunca aconteceu isso com você. Claro que já. Acontece com todos nós. Por causa do pecado. Então agora nós estamos falando sobre crescer no Espírito. Quando você recebe a vida de Jesus em você, que é aquela vida que estava na árvore lá no paraíso. Que aquela vida, sabe quem que era? Jesus. Se o Adão e Eva tivessem comido daquela árvore, eles estavam comendo da vida de Deus. E eles passariam a ser filhos de Deus. Porque até então eram criaturas. O teste de DNA diz de onde você veio. Então, Deus tinha feito o homem do pó da terra. Faça um teste de DNA para ver. 70 e não sei quanto por cento é água no nosso corpo. Mas quando você recebe a Jesus, você recebe o DNA de Deus. Você é feito filho de Deus. E aí quando você é feito filho de Deus, você precisa crescer. Porque a Bíblia diz que você nasce de novo. Quando nasce de novo é criança. E aí tem que crescer. E a Bíblia diz que a gente tem que crescer. Então nós estamos estudando esse ano todo, crescendo no Espírito. E nós estamos no capítulo 5 de Efésios. E o Efésios, olha aí no nosso PowerPoint, no capítulo 5, Efésios nos dá a receita da vida cristã vitoriosa. Você não pode imitar um pai que você não tenha. Então você primeiro tem que se tornar filho do pai. Ok? Para você imitar. Então, quando você recebe a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você se torna filho do Pai. Aí, quando você se torna filho do Pai, aqueles que são como eu tenho 4 filhos, o meu bebê tem 34, imagine. Então, aqueles que são como eu, que têm filhos, já viram que as crianças, quando pequenininha, fazem, né? Se são menininhas, elas vão lá e calçam o sapato da mãe e vêm com aquele sapatão grande assim, imitando. Vão lá, ficam na frente do espelho com o batom. Nunca viram aí as mães que têm menininha chegando rebocada de batom? É assim que acontece, porque eles são imitadores. Então, temos que ser imitadores. E como é que nós imitamos? A primeira coisa no versículo 2, a Bíblia diz que nós temos que andar em amor. Veja o que diz o versículo 2. E andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus de aroma suave. Quando a Bíblia diz andai em amor, alguns tipos de amor. Esse amor que está aí é o amor de Deus. No grego, a palavra para esse amor é ágape. Ágape. Mas há o amor que no grego também tem lá, que se chama filéu, que quer dizer amizade. Que quer dizer amizade. Mas também há uma outra palavra no grego, que fala do amor sexual. São 3 palavras, mas essa palavra que está aí, quando nossa Bíblia foi traduzida para o português do grego, a palavra que está aí é ágape. Ágape.
não é nem eros, de onde vem erótico, que é o amor do casal sexual, não é nem filéu, que é o amor dos nossos amigos, que nós temos pelos nossos amigos, mas é o amor de Deus. Amar com o amor de Deus, andar em amor. Agora, presta atenção, como é que é o amor de Deus? Ele é diferente dos outros dois tipos de amor. Porque o amor de Deus é o único amor sacrificial. É o único amor que ama sem querer retorno. Todo amor que exigir um retorno não é amor. Por exemplo, eu vou andar com o Pablo. Hoje, Pablo, vou te pegar para Cristo, para cobaia. Então, eu vou andar com o Pablo. E eu vou dizer assim, Pablo, eu vou andar com você. E eu vou fazer o que Jesus disse, o que Paulo disse para mim, eu vou andar em amor. E aí, então, eu começo a andar com o Pablo. E aí, sabe o que acontece? Esse amor que eu tenho que andar é um amor que não exige retorno. Mas, de repente, eu começo a exigir retorno do Pablo. Eu digo, Pablo, mas você tem que... Você não vê que eu fiz isso para você? Você tem que fazer para mim também. Você não vê que nós concordamos nisso? O amor de Deus não pensa nada dessa maneira. Porque ele é um amor sacrificial. Ele é um amor não centralizado em si mesmo. Que não satisfaz a si mesmo. Todas as vezes que você começar a contender por alguma coisa, todas as vezes que você procurar o seu direito, todas as vezes que você quiser um retorno, esse não é o amor de Deus. Não é o amor de Deus. Quero perguntar para vocês, que tal se Jesus, para morrer por mim, por você, quisesse um retorno? A gente não tinha retorno para dar. A gente estava no pecado, por isso que ele morreu por a gente. Que tal se Jesus, antes de morrer por a gente, diz, ó, eu vou morrer por você, mas você tem que... Nós não podíamos fazer nada. Agora, vejam só isso. Até onde vai esse amor de Deus, o amor Zoe? Até onde vai isso? Que é o amor que eu e você, filhos do Pai, temos em nós. Esse amor ele não estava no coração do homem lá, quando Deus criou ele no jardim. Ele estava naquela árvore que o homem não comeu. Ele está em Deus. Quando Deus está em você, aí ele está em você. Mas agora presta atenção. Esse amor é um amor que se entrega, que não exige retorno. Veja até onde Jesus foi nesse amor. Ele morreu, a Bíblia diz assim, João 3,16, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, sabe o que quer dizer? Não ficou nenhuma pessoa de fora. É a extensão do amor de Deus, o mundo. Mas aí vem umas perguntas interessantes, né? Se Deus amou o mundo, explica para mim então por que tem gente no inferno. Porque já tem muito. E tem alguns que a gente pode até ter certeza que está. Por exemplo, Judas. Você pode ter certeza. Como é que você me explica então? É o seguinte. Ele amou o mundo todo. Mas as pessoas não receberam o seu amor. E aí, se não receber o seu amor, você não tem o amor. E como é que alguém pode dar o que não tem? Gente, eu faço muito aconselhamento de casais. Que os casais estão brigando. Né? E sabe por que sempre acontece isso? É porque um quer o seu direito e outro quer o seu direito. Ninguém abre mão do seu direito. Entendeu? E nós, em Deus, não temos direitos. Porque se eu perder todos os meus direitos e a Nice perder todos os direitos dela, é dessa única maneira que a coisa vai funcionar. Porque se ela exigir seus direitos e eu os meus, sabe o que vai acontecer? O nosso casamento muda de nome. Nós casamos e quando nós casamos, eu casei para a gente ser um. E isso é uma aliança. Se você olhar a sua aliança, os casados, não tem nem começo nem fim. Isso é aliança. E quando eu começo a exigir meus direitos e a Nice os direitos dela, a gente transforma a nossa aliança em contrato. Sabe por que a gente faz contrato com as pessoas? Quando vai vender ou comprar alguma coisa? Para garantir os direitos.
Então, quando eu vou aconselhar os casais, eu pergunto, o seu casamento é contrato ou é aliança? Normalmente as pessoas não sabem, aí eu explico. Qual é a diferença de um contrato e de uma aliança? Uma aliança é um amor que se entrega, né? Que cuida. Essa é a diferença. Então, nós temos que andar em amor. Veja o versículo, como Cristo nos amou. Gente, não é amor igual o pastor João, é como quem é Cristo. É como Cristo. Porque eu vou dizer para vocês, ai, 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 se não fosse Deus para ter misericórdia de mim, eu estava fora, fazia tempo. Hoje mesmo eu estaria fora. Vou mentir para quem? Deus sabe todas as coisas. Hoje mesmo eu estaria fora. Por muitos motivos, não por um em específico. Por muitos. Todos nós. Porque a gente peca por pensamento, por ações, pelo que faz, pelo que não faz e devia fazer. Então nós não resistiríamos. Então, primeira coisa, temos que andar como filhos amados. Ok? Andar como filhos amados. A segunda coisa que tem que acontecer com a gente, versículo B, se entregar como sacrifício de cheiro suave. Quando você deixa seus direitos do lado. Eu quero dizer, mulheres, às vezes não é mole aguentar aquele seu marido, né? Eu sei, porque não é mole para nisso me aguentar. Não é mole, verdade? Homens, às vezes não é mole você aguentar aquela mulher. Presta atenção. Quando você abre mão do seu direito e você entrega ele como um sacrifício suave, sabe quem você botou no negócio para defender o seu direito? Não você. Você botou Deus no negócio. Entendeu? Você botou Deus no negócio, você abriu mão e Deus agora é o que vai cuidar. Porque subiu para Ele como um sacrifício suave. Então agora quem é o responsável? Olha, gente, a pior coisa é a gente tentar ser responsável. Eu e você, olha aí, ó, se você olhar aqui, está acabando os cabelos. Eu não posso garantir nem um fio de cabelo da minha cabeça. Quanto mais outra coisa. Não posso garantir. Mas eu digo uma coisa para você, não tem um fio de cabelo da minha cabeça que já caiu, que Deus não tinha contado. Aí a coisa muda. Vocês entenderam isso? Então, se entregar com amor sacrificial. O amor sacrificial, ele faz algumas coisas. Ele deixa a impureza, a cobiça, ele deixa do lado. Ele deixa a conversação torpe. Aquelas conversas que não levam a nada. Ela deixa de lado. Tipo de conversação que às vezes não pode haver. Às vezes começa uma conversação e está indo tudo muito bem. De repente... Por quê? Porque entrou alguma coisa no meio que não... Então o amor não deixa isso acontecer. Amém? O amor não deixa isso acontecer. Vai para o próximo PowerPoint, por favor. Veja aí o que diz aí. Ó, outra coisa que o amor, que nós temos que ser imitadores. O que mata o amor e anula o cheiro suave do sacrifício. O que é que mata? Isso é essa dita conversação. São essas coisas que matam. Ok? Veja a letra D lá. Herdando o reino de Deus e de Cristo. Nós temos que andar com Deus herdando o reino, sabendo que você tem uma herança. A Bíblia conta a parábola do filho pródigo. Eu acho que não tem ninguém aqui que não ouviu essa parábola. Todo mundo já ouviu, é a mais famosa que tem.
Porque essa da boca ofende, ela tira as coisas do lugar, essa é terrível. Não tem que, a Bíblia diz lá no livro de Tiago, que às vezes tem que pôr freio na boca, como um cavalo, né? E diz, falando sobre a língua, o tamanho do problema da língua. Então, incontinente não herda, impuro. O que é o impuro? Impuro é mais ou menos como você faz. Você sabe como é que se tira a impureza? Por exemplo, você vai lá numa mina, você agarra uma pepita desse tamanho assim de ouro, um negócio tremendo, mas ela está toda misturada. Você tem que derreter. Quanto mais fogo, mais puro. Agora, você quer ser derretido? Não! Fogo em mim? Não! A gente resiste às vezes isso, né? E aí as impurezas ficam. Sabe como é que as impurezas ficam? Quando a gente não deixa ser tratado. Se você não deixa ser tratado, a impureza continua. Fica lá. Porque o único jeito de tirar a impureza é o tratamento de Deus. E o tratamento de Deus, às vezes, não é simples, né? Impuro, avarento. Avarento. Amor ao dinheiro. Esse negócio é sério, o amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz que tem um demônio chamado Mamon. Está lá no livro de Mateus. Que é o amor ao dinheiro. É um demônio que está atrás disso. Toda pessoa que ama o dinheiro está seguindo um demônio. Que é o amor do dinheiro. Chama Mamon o nome do bichinho. Está escrito. Jesus disse o nome dele. É terrível. Então, essa avarência, essa idolatria que diz aí, avarento que é idolatria, diz aí. Que é idolatria. Evitando o engano das palavras vãs. Gente, palavra vã. O que é uma palavra vã? Toda palavra vã é uma palavra que não edifica, que não tem propósito. É uma palavra, começa assim, sem razão, sem nexo. Não tem, é conversinha, é blá blá blá. Entenderam? É fofoca. Se você quer um nome mais assim. Essa é a palavra vã. Toda palavra vã. Agora, qual que é o nosso assunto? O nosso assunto que nós estamos falando é imitem ao Pai como filhos amados. Se você imita o Pai não fala esse tipo de coisa. O Pai não fala. Temos que nos tornar imitadores, se você quer crescer em Cristo. Segunda coisa, ande como filho da luz. Nosso Pai, a Bíblia diz, é o Pai das luzes, em que não há sombra de variação nem mudança. Graças a Deus. Sabe por que eu estou aqui agora? Porque meu Pai não muda. Porque meu Deus não muda. Porque se Ele mudasse, para mim, já tinha sido feito assim para mim, se Ele mudasse. Então, não há variação, Ele não muda. Graças a Deus. Eu vivo mudando, mas Ele não muda. Ele não muda. Então, temos que andar como filhos da luz. A Bíblia diz por quê? Versículo 8. Porque antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Irmãos, fala para mim a verdade. Por que quando vocês vão numa casa, e se ela não tem nenhuma lâmpada lá, ou quando constrói uma casa, por que constrói essa luzarada toda aqui? Para que isso? Porque nós não fomos criados para trevas. Chegou a noite, você bate a luz. Só quando vai dormir, você apaga a luz. Vocês estão entendendo? Então, não é possível. Nós somos filhos da luz. O que é filho da luz? É filho que anda com clareza. Não tem nada escondido. A luz mostra todas as coisas. Então, nós andamos como filhos da luz. É assim que nós temos que ser. Nós éramos trevas antes, agora não. Qual que é o fruto da luz? Veja aí a letra B. O fruto da luz é, primeiro, bondade. Depois, justiça. Depois, e deixa eu só te dizer uma coisa. Estão só essas três coisas aí, porque elas são exemplos. Porque sabe o que essas três coisas aí, na verdade, são? Uma coisa que a Bíblia chama fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. É uma lista muito maior do que essas três coisinhas. É uma coisa que o Espírito Santo, quando Jesus vem morar em você, vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo produz em você.
que é o fruto da luz, é o fruto do Espírito, que é bondade, que é justiça, que é verdade, que é mansidão, que é domínio próprio, que é bondade e benignidade. Então, é assim que a gente anda. O fruto da luz é esse. Andar como filho da luz, versículo 10 a 13. Veja que coisa interessante. No versículo 10 até o 13 aí, diz, veja o que diz aí. Primeiro, aprovando o que é agradável. Pode ir para o próximo, por favor. Não, está aí, né? C1. Provando o que é agradável ao Senhor. Irmãos, o que é que nós temos provado? O que é agradável a Deus? Sabe de uma coisa? O que você prova, ele vai ficando em você. Por isso, se você está dirigindo aí e tomou as 4, 5 cervejinhas e o guarda te para, o policial te para, e ele chega e já sente o cheiro, ele manda você sair fora do carro e ele vai fazer um teste para você, sabe? E ele vai achar. Sabe por quê? Porque ficou em você. Então, nós não podemos deixar ficar em nós coisas. Nós temos que provar o que é agradável ao Senhor. E aquilo que é agradável, então vai ficar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que Deus quer da gente? Que a gente se torne um poço cheio de coisas agradáveis ao Senhor. Então, se você se torna cheio de coisas agradáveis ao Senhor, quando alguém se relaciona com você, como é que vai ser o relacionamento? Vai ser tremendo. Porque você vai esbarrar em tudo que agrada a Deus. Amém? E é por isso que Deus te pôs nessa terra, para que você possa ser assim. Muda o PowerPoint para mim, por favor. Não, nós estamos aonde? No 2. C2. Reprovando e não sendo cúmplice das obras infrutíferas. Gente, não é só não aceitar, é reprovar. É dizer, não, aqui não tem lugar. As obras infrutíferas, ok? Andando desperto e iluminado. Sabe, muitas vezes a gente anda como se estivesse dormindo. Você já viu o que acontece quando você começa a dirigir e você não está bem desperto? Você está com risco de vida. Então você tem que andar desperto. Isto é, alerta, vendo tudo o que está acontecendo. E andar alerta, desperto. Ok? Outra coisa, andando como sábio. Sábio. Remindo o tempo, porque os dias são maus, diz a Bíblia. O que é andar como sábio? A sabedoria é uma coisa que vem de Deus. Sabe? Sabedoria é uma coisa que Deus quer dar para você e para mim. Então nós temos que andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós não temos que andar como tolos. A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Não se agrada. Então nós temos que andar como sábios, remindo o tempo e compreendendo a vontade do Senhor. Deixa eu parar um pouquinho nisso aí para perguntar para você. Se eu perguntasse, eu não vou querer que você me responda, não precisa. Okay? Mas se eu perguntasse para você, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Mas será que Deus, esse Deus que sabe todas as coisas, que tem propósito em todas as coisas, será que não tinha um propósito para a tua vida? Será que você veio aqui só para trabalhar, trabalhar, trabalhar? Meu nome é trabalho, 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 volta para casa. Volta para casa, não acontece nada. Escute isso que eu quero ler para vocês. Como é importante a gente saber qual que é o propósito para a nossa vida. Escute só isso, ó. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler isso para vocês. Está aqui. Está em algum lugar, né? Está aqui. Veja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil. Fala comigo, inútil. Ok, outra vez, inútil. Agora, inútil o quê? O ninho inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes,
aos seus amados ele dá enquanto dormem. Uau! Vocês entenderam o que eu li? Às vezes nós estamos nessa outra parte, na parte da inutilidade. Inútil. Você trabalha, trabalha, trabalha e de repente você vê, ih, foi inútil. Foi inútil. Não valeu a pena. Agora deixa eu ler um outro para você. Eu vou ler aqui no livro de Eclesiastes. Onde que está? Eu acho que é o 2. Vamos tentar no 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quem consegue ler pensamento, me ajude. 3, 2, não. Ai, 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 escuta aqui, ó. Fazer, 2:26. Escuta isso. Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de Deus pegar aquilo e dar a quem lhe agrada. Isso é vaidade. O pecador, Deus dá trabalho, ele ajunta, e aí aquilo vai para outras mãos. Tem um amigo meu lá no Brasil que diz que, veja o que você está fazendo com as suas coisas, porque caixão não tem alça, não tem gaveta. Não tem gaveta, quer dizer, você não vai levar nada daqui. Então, ao pecador Deus dá trabalho, para que ele trabalhe, mas aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Você dorme e ele está cuidando de você. Não estou dizendo que se você virar vagabundo, Deus vai te abençoar. Deus não abençoa vagabundo. Deus abençoa quem confia nele, quem anda com ele, quem é coerente com as coisas dele. Amém? Mas para quem tem sabedoria. Então nós estamos lendo aí, vamos voltar lá para o nosso última coisa, compreendendo a vontade do Senhor. Será que Deus fez você para trabalhar? Gente, Deus, para ser honesto, Deus não precisa do meu trabalho. Sinceramente. Nem do seu. Então nós estamos aqui com um negócio maior. Deus tem um propósito para você, meu irmão, minha irmã, maior do que você mesmo. Muito mais. Deus tem um propósito para mim, maior do que mim mesmo. Porque se o propósito que Deus tem para mim é do meu tamanho, então é meu, não é de Deus. Porque Deus é maior que eu. Entende? Então, nós estamos aqui com um propósito maior que nós mesmos. O que vai acontecer quando você morrer? O que você deixou que não vai sumir com a cinza? Essas coisas são as que contam. Essas coisas que são as que fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. E Ele tem propósito maior. Mas às vezes nós estamos lá, e não chegamos no propósito de Deus. Deus quer te dizer qual que é o propósito. Mas você tem que perguntar. Você tem que querer saber. Porque senão, Ele não vai te dizer. Mas Ele tem um propósito. Vocês entenderam isso? Propósito teu. Deus quer usar você. Gente, eu sempre digo isso aqui, mas eu quero dizer de novo hoje. Estou sentindo que eu tenho que dizer isso. Veja, para mim o lugar mais triste que tem é o cemitério. Você vai dizer, mas por que, João? Será que no cemitério é perigoso? Não, é o lugar mais tranquilo que tem, onde menos perigo tem. Morto não faz nada de mal para ninguém. Mas sabe por que para mim é o lugar mais triste? Porque lá no cemitério teve livros que nunca foram escritos. Deus tinha posto na pessoa livro, mas ele não estava fora do centro do propósito de Deus, nunca escreveu. Poesias que nunca foram ditas. Invenções que nunca foram feitas. Coisas tremendas estão lá no cemitério. Porque não foram trazidas à luz. Porque as pessoas não entraram no propósito. Qual é o propósito para a sua vida? Qual que é? Só viver essa vida? Eu me lembro quando eu era jovem, eu criei que Deus tinha um propósito para mim. Eu criei. E quando eu criei, Deus começou a mudar algumas coisas na minha vida. Deus começou a fazer algumas mudanças.
E eu não cheguei no fim do que Deus tem para mim, mas eu estou caminhando. Não estou caminhando perfeitamente, porque sabe como é que eu faço? O caminho é assim reto, ó, esse é reto o caminho. Mas de quando em quando eu vou para lá, aí volto aqui, aí ando 2 passos, depois vou para lá, aí volto aqui, e o tempo está passando. Gente, eu estou no topo dos meus 63 anos. Eu já comecei a contagem regressiva, porque eu não vou ficar para semente. Claro, se você não começar, é a Bíblia que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bíblia. É o Evangelho que diz: ensina a contar os nossos dias. Eu já comecei a contar. E querem saber de uma coisa? Eu já descobri algumas coisas que eu não vou mais nunca fazer, porque já passou. O que já passou, você não faz mais. Mas tem coisas ainda que eu quero fazer. Estou planejando para esse ano uma viagem para a África, 2 países na África. Eu já fui lá muitas vezes. Eu já andei em muitos países. Vou lá para Burkina Faso e vou lá para Camarões. Acabei de receber uma carta para mandar na imigração, no consulado de Camarões, para mim ir para Camarões. Burkina Faso. Burkina Faso nós temos amigos lá. Um país muito pobre. E esse nosso amigo tem escola para crianças. Porque lá 70% sem escola. Então ele faz isso. Tremendo. Muitos de vocês aqui conhecem o Mussa. Homem de Deus. Camarada sensacional. Quero visitar ele. Nunca fui lá ainda, mas eu vou. Vira o próximo slide, por favor. Então, nós temos que compreender o nosso destino. Se você começa a andar como filho da luz, você começa a compreender. E, finalmente, enchei-vos do Espírito Santo. Fala comigo, enchei-vos do Espírito Santo. Agora, quero fazer uma pergunta. Enchei-vos é uma ordem ou é uma coisa que você pode escolher? É uma opção. É uma ordem. Sabe por que Deus criou você? Para você ser cheio do Espírito Santo. Agora, deixa eu contar para você o que vai acontecer quando você ficar cheio do Espírito Santo. Escuta isso, o que vai acontecer com você. O Espírito Santo, quando você fica cheio do Espírito Santo, ele faz 2 coisas em você. Primeiro, ele produz o fruto do Espírito Santo em você. E sabe qual que é o fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. E aí vai dizendo. Então, quando você fica cheio desse fruto, aí está aqui o Davi, né? Está necessitando de paz, porque o fruto do Espírito é paz. Então aí o Davi chega perto de você. O que é que ele encontra em você? Paz. Gente, presta atenção. Eu tinha um amigo e ele era assim um cristão sensacional. Eu não sei porquê. Eu era um cristão, eu amava ir na casa dele. Porque eu chegava lá, parece que tinha uma paz assim, porque eu vivia perturbado, eu era até meio encapetado. Eu vivia perturbado. E aí eu chegava naquela casa, parece que aquela paz me invadia. Vocês não notaram? Jesus disse, você entra numa casa, você diz paz, se aquela casa for de paz, a paz fica lá. Vocês estão entendendo? Então, quando você encontra com alguém que é cheio do Espírito Santo, você encontra com alguém que é cheio de fruto, você pode comer. Pastor, o que o senhor está falando? Pode comer? Deixa eu ler a Bíblia para vocês, para ver o que eu estou dizendo. Está lá escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo, lá pelo 47. Vamos ver se é. Se a minha memória não me engana, é 47. Ezequiel 47, eu quero ler aqui para você. É a história de um rio que saía debaixo do altar de Deus. Esse rio é o Espírito Santo. E diz que esse rio passava por toda sorte de charcos, ficavam saudáveis as águas, e aí você vai lendo, e você chega
no 12. Versículo 12, 47 e 12, por favor. Coloca lá. Veja o que diz aí. E junto, vamos lá, vamos ler todos juntos para você despertar. E junto do rio, a sua margem, de uma banda e de outra, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, Espírito Santo. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essa árvore, Deus quer que seja você. Por favor, ponha Salmo 1, Salmo número 1, escuta isso. Essa árvore é você. As suas folhas são remédio. O seu fruto é alimento. Veja aí. Bem-aventurado, pode ir para frente. 2. Aí. Mas vai para o 3. Versículo 3, por favor. Vai para o próximo. Aí. Pois será. Vamos comigo. Pois será como árvore plantada junto às correntes das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe do que está falando? Do homem de Deus, da mulher de Deus. Está falando de você. Está falando de você. A sua folha é remédio. A pessoa chega toda ferida, psicologicamente ferida. Sua alma está em pedaço. Você é remédio. As suas palavras são doces como mel. Sabe, o seu fruto é alimento. Esse é você. É isso que nós estamos estudando no Efésios. Deus criou você para ser isso. Ei, gente, olha aqui para mim. Para desse negócio de baixa estima. Porque tem gente que quer ser tão humilde que é mais humilde que Deus. Deus diz, eu te criei para ser essa árvore. Ele diz, ai, Senhor, mas eu não sou assim tão bom. Então Deus se enganou, é? Fala comigo. Deus não se engana. Ele criou você para ser isso. E você pode ser isso. Porque é Deus que faz isso em você. Não é você mesmo, é Deus em você. Você foi criado para Deus viver em você. Templo do Espírito Santo. Você é a igreja. A igreja não é parede, não é organização. A igreja é você, uma pessoa que Deus mora. E você é isso aí. Por favor, manda embora esse sentimento aí de baixa estima. Não é para você. Deus te criou para ser. E você pode e você deve. Amém? Você pode ser. Levanta a mão comigo e diga assim, Senhor, o Senhor me criou com um propósito. E eu posso e eu devo. Amém. Eu quero isso. Se você não quer, eu já peguei. Já tomei posse aqui. Ok? Então vamos voltar para o nosso último tópico aí, né? Agora, como é que você se enche do Espírito Santo? Aí está o segredo. Então faz a pergunta, vai lá. Faz a pergunta, Júnior. Alta. Como é? Aí agora eu vou responder. Alguém fez a pergunta. Olha lá, ó. Como é que você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é falando entre vós com salmos. A sua boca tem que ser salmo. Sabe o que é um salmo? É um negócio de louvor para Deus. Você tem que, a tua conversa, com seu amigo, sua mulher, seu filho, seu irmão, tem que ser como se estivesse louvando a Deus. Quando você fizer isso, você começa a se encher do Espírito Santo. Louvando a Deus. Falando com voz em salmos. Segunda coisa que você tem que fazer. Louvando a Deus de coração. Quero perguntar. Você já parou para pensar quanto tempo a gente leva reclamando das coisas? Que tal se a gente fizesse um projeto? Ao invés de reclamar, eu vou dar louvor a Deus. Não, peraí, João. Ô, João, aí não, você foi longe demais. Porque como é que eu vou dar louvor a Deus numa coisa ruim que aconteceu? Sabe o que o Evangelho diz para você? Ele diz assim, ó. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados
segundo o seu propósito. Todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Eu acho que vocês estão entendendo mal, porque só as coisas boas contribuem. As más não. Todas, inclusive as ruins. Inclusive aquelas que parecem para você ruim. Dá uma lidinha na Bíblia. Leia a Bíblia, a história de um camarada chamado José do Egito. Quem não ouviu falar do José do Egito aí? Todo mundo viu. José do Egito. José do Egito era o garoto. Andava bem, obediente. Aí teve um sonho. E sabe qual que foi o sonho dele? O sonho do propósito de Deus para ele. Ele ia ser rei sobre toda a terra. E ele teve um sonho, eles estavam cortando trigo, e eles amarravam os feixes, deixavam de pezinho assim, para depois vir e levar, para bater o trigo para debulhar. Era naquele tempo que não tinha máquina. Então ele viu que os feixes dos seus irmãos se dobravam perante ele. E ele contou o sonho para os irmãos. Ele disse: que é isso, menino? Nós vamos se dobrar perante você? Aí não gostaram nada, ficaram inimigo dele. Aí ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 12 estrelas se dobravam perante ele. Aí foi demais, né? Aí contaram para o pai dele. Falou: pai, corrige esse menino, porque esse menino aí tá demais. Agora, até o senhor e a mãe vão se ajoelhar perante ele? Que negócio é esse? Mas esse era o destino que Deus tinha para José. Ser rei de toda a terra. E aí então, começam a acontecer as coisas nele. Os irmãos vão cuidar de ovelha, ficam lá, às vezes ficavam 2, 3 meses sem vir para casa, cuidando das ovelhas. E aí um dia, estavam bastante tempo, o pai manda ele. Quando os irmãos dele olham ele vindo, diz: ha! Lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse cara e vamos ver o que vai acontecer dos sonhos dele. Pegam ele, enfiam numa caverna, num fosso, pegam a roupa, matam um cordeiro, mandam para o pai. Está aqui, ó, chama essa roupa, é do seu filho. Vendem ele para uma caravana de árabes, de ismaelitas, que iam para o Egito. Parece mal, não parece? Aí ele chega, vai no mercado para ser vendido de escravo. Ai, ai, ai. De escravo. Aí um camarada vai, é um oficial do faraó, compra ele. Parece que cada vez vai ficando pior. Aí ele compra ele. Daí a mulher do camarada não era flor que se cheire. Queria ter ele, o escravo, como amante. Mas ele temia Deus. E ela tentou agarrar o José, e o José saiu correndo e deixou a roupa na mão dela. E saiu. É isso que a Bíblia diz, fuja do pecado. Ele se mandou. Aí a mulher levantou uma calúnia. Puseram na cadeia. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele estava na cadeia, viram dois oficiais do faraó. O copeiro e o padeiro. E tiveram um sonho. E o José era cheio do Espírito Santo. Ele tinha dons do Espírito. E ele interpretou os sonhos. E aí contaram para o faraó, e sabe onde ele acabou? No trono. Cada vez que uma coisa má acontecia com ele, o que de fato estava acontecendo? Estava a caminho do trono. As coisas ruins que acontecem com você, pode ser que estejam te levando para o trono. E você não sabe. Então, todas as coisas contribuem. Todas. E aí, sabe o que aconteceu? Vem fome e os irmãos têm que comprar dele. E aí vem os irmãos e o pai. E daí adivinha o que acontece? Se dobram perante ele. Porque agora ele é o rei. Tudo porque ele deixou o destino dele se cumprir. Vai ser assim com você, se você permitir que o seu destino se cumpra. Amém? Amém. Que coisa boa é isso, né? Diga amém para isso, assim seja. A palavra amém quer dizer assim seja. Amém? Então, louvando a Deus de coração. E quer ver a última coisa? Não é a última ainda. Dando graças em tudo. Então, aí já temos 3 coisas. Primeiro, falando com salmos, louvando a Deus e agora dando graças. Gente, esse aí é um problema seríssimo, dar graças. Porque tem tanta coisa que a gente julga que não temos que dar graça. Mas a Bíblia diz, dando graças por tudo. Porque você pode não estar entendendo, mas o teu Deus, nada escapa dele. Então dê graças.
porque nada escapa dele. Vamos para o próximo? Então, falando, louvando, dando graça, e agora vem uma coisa aqui que, Isso é para ser cheio do Espírito, isso ninguém quer. Submetendo-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso não. Não, sabe de uma coisa? O pastor está dizendo esses negócios, não gostei, tchau, nunca mais venho aí. Meu amigo, pensei que você era meu amigo, hein, Pablo? Como é que você pode dizer um negócio desse para mim? Sabe de uma coisa, Pablo? De agora em diante você não é mais meu amigo. O que é que eu estou fazendo? Submissão uns aos outros. A gente não quer. A mulher não quer se submeter para o marido, então, esse, falo por mim, muito menos. Os pais, hoje em dia, não querem se submeter aos filhos. Nem os filhos ao pai. Submissão. Sabe qual que é o contrário de submissão? Rebelião. Diga comigo, o contrário de submissão é rebelião. Sabe o que a Bíblia diz de rebelião? É pecado de feitiçaria. E Deus abomina feiticeiro. Deus não gosta de feiticeiro de jeito nenhum. Então você se enche do Espírito Santo. Falando. Louvando. Que mais? Submetendo-se. Dando graças. 4 coisas. Se você fizer, você se submete. Você se enche do Espírito Santo. O padrão da submissão, olha só o padrão da submissão, é Cristo e a igreja. Gente, como a igreja se submete a Cristo, eu preciso me submeter ao meu irmão. Esse é o padrão, ok? Submeter-se ao Senhor. A submissão faz o outro ser como Salvador. Se eu me submeto, eu me torno igual à igreja. E outro se torna como meu Salvador. E já pensou um aqui ser o Salvador do outro? Não tem erro essa receita. Vamos para frente um pouquinho? D3. Veja aí. Amar como amor sacrificial. Gente, aí está a receita, como se encher do Espírito Santo. Amar com amor sacrificial. Amar com o amor sacrificial de Jesus. Se sacrifique. Amor sacrificial santifica através da palavra. Eu duvido que alguém aqui não tem. Se alguém não tem, eu posso até dar uma Bíblia para você. Porque essa é a palavra de Deus. Por que você acha que nós estamos lendo aqui? E vocês notaram que eu não estou dizendo nada de novo, só estou seguindo o que está escrito? Isso aí está tudo escrito lá, os versículos que eu estou lendo, está tudo escrito. Porque essa é a palavra. Então, é santificada através da palavra. Então, nós temos que, a palavra tem que ser a nossa linha mestra para a gente seguir. Não as nossas ideias. Não como eu penso que tem que ser. Mas eu acho que isso não serve. O que Jesus disse que tem que ser? Isso serve. O amor santifica, aperfeiçoa, glorifica. Entenderam? O amor aperfeiçoa, santifica, glorifica. Vamos lá? Porque somos membros uns dos outros. O membro não pode odiar. Agora, já pensou a sua mão começar a odiar a sua perna e começar a cortar a sua perna com faca? Começar a dar cacetada, bater com uma pedra na sua perna? Um membro odiando o outro? Adivinha quem vai sofrer? É você mesmo. A própria mão vai sofrer. Então, é isso aí. Nós somos membros uns dos outros. Vamos mais para frente, você tem alguma coisa ainda? Veja, crescendo no Espírito. Você cresce no Espírito, imitando o Pai, andando como filho da luz e se enchendo do Espírito Santo. Essas 3 coisas são a receita para a gente crescer.